Outra coisa são os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles se enquadram ali dentro dos transtornos mentais, mas tem algumas diferenças. Vamos lá, São padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar que causam sofrimento significativo à pessoa, prejudicando a sua capacidade funcional. E os transtornos de personalidade, Tony, eles tendem a se manter ao longo da vida. Quais seriam alguns desses transtornos de personalidade? Aí outra coisa importante, ele fica mais evidente, um transtorno de personalidade, ali no final da adolescência e início da vida adulta. Agora, esse transtorno, você falou, a senhora falou que esse transtorno de personalidade ele vai persistir o resto da vida. Sim. Porque não tem cura? Não, um transtorno de personalidade não tem cura. Justamente. Ele não tem cura. Como, por exemplo, o transtorno mental, ele tem a que a gente chama de reminiscência dos sintomas, tá? Então, os sintomas, ou eles vão, igual, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, com um processo terapêutico e muitas vezes com uma medicação, se necessário, não é que ela nunca mais vai ser ansiosa. Isso não existe, né? Já expliquei aqui em outros momentos e tudo. Mas a pessoa vai aprender a lidar com aquela ansiedade ao ponto que, quando ela já der conta disso, ela não vai precisar mais nem, muitas vezes, da terapia, nem de um remédio. Ok? Certo. Já um transtorno de personalidade, como, por exemplo, um transtorno de personalidade antissocial, um transtorno de personalidade dependente, um transtorno de personalidade borderline, é tratamento pro resto da vida. Certo? É tratamento pro resto da vida. Acompanhamento com o psiquiatra a vida toda. Aí vai, óbvio que nesse longo da vida vai passando, né? Tem por altos e baixos. Altos e baixos. Também tem muito a ver com o que tá no externo acontecendo. Essa medicação, muitas vezes, ela vai adequando a dosagem, né? Uma hora aumenta, outra hora diminui. Tira um remédio, coloca outro. E a psicoterapia. Porque eu vou pegar aqui o transtorno de personalidade borderline como um exemplo. Né? Uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline é aquela pessoa, a grosso modo, que igual eu falei, depois eu vou trazer esses detalhes, né? Mais aprofundados. Mas é aquela pessoa que ela tem, por exemplo, uma mudança brusca de humor. É diferente do bipolar, Tony, porque o bipolar é aquele, por exemplo, uma pessoa bipolar, ela vai oscilar muito entre a depressão e a mania, o que a gente chama que é a euforia, né? Mas um transtorno bipolar, essa oscilação, ela acontece em meses. Por exemplo, às vezes a pessoa vai ficar 4 meses num processo bem depressivo, ela vai ficar bem debilitada e tudo mais. Aí ela depois vem para um processo, por exemplo, de mania. E é aquela pessoa que sai comprando tudo, eufórica, que tudo pode. Eu tô falando a grosso modo. Mas isso vai durar meses. O borderline já é aquela pessoa que ela oscila num dia, por exemplo. Eu posso ter acordado na mania, né? Se eu for uma pessoa que tem um transtorno borderline. Hoje, não, eu vou, né? Hoje eu vou comprar uma viagem, vou fazer isso, aquilo. 18 horas eu já tô num estado depressivo, assim, que você fala, uai. Uma tristeza profunda, aquela coisa doida. Sabe? Então isso é uma oscilação, assim, muito grande, que se a pessoa não tiver medicada, fica insuportável para ela e para quem tá à sua volta. Para você ter uma noção. E não tem como a pessoa escapar, como eu falo, de um tratamento. Aí, mais uma vez, eu vou voltar com a minha fala e vou repeti-la. Ainda bem que hoje temos tratamento. Ainda bem que eu tenho, né, remédios, porque o borderline, ele sente uma angústia em relação à vida, um medo do abandono tão grande, que a vida vai se tornando muito difícil para uma pessoa que tem um transtorno borderline. Certo? E aí só tomem cuidado também, sim. Por exemplo, fechar um diagnóstico de um transtorno borderline, de um transtorno igual bipolar, requer um tempo também. Certo? Um tempo com o psicólogo, muitas vezes até um tempo com o psiquiatra, porque também o intuito não é não é porque a gente vai ficar no diagnóstico, mas o diagnóstico é totalmente fundamental para eu tratar.
né? Uma coisa é você estar no meu consultório comigo e eu ter a noção com você. A gente tem muitos instrumentos, né, para saber disso. É para eu chegar e falar, não, o Tony realmente é uma pessoa que eu vejo que tem um transtorno bipolar, ou então, o Tony tem traços bipolar. É por isso também que a gente não vai tratar e a gente não vai cuidar. E também poder conversar isso com o paciente. Mas ninguém vai ficar em cima daquele diagnóstico taxativo, entende? Aquela coisa massiva, né? Não, aquela porque a vida. punitiva. Não, porque o intuito, justamente, tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo, é que a vida flua, que esse paciente fique bem e que ele consiga conduzir a sua vida da melhor maneira possível.